Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. Queremos ouvir Tua voz neste momento agora por meio da Tua palavra. Fala com a gente, Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E queremos ser alimentados nesta noite. Fala, pois nós, Teus servos, ouvimos-te. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Não sei se a gente teria aqui hoje, tinha um tempo aí o pessoal trazia para a gente o nome de quem estava visitando a gente. Não sei se tem alguém aqui, porque a gente gosta de apresentar quem está na casa de Deus aí pela primeira vez. Se tiver, você me avise aí, tá? Mas, se não houver, ontem alguns amigos aqui fizeram aniversário. Não sei se eles estão aqui, queria dar um parabéns para esse pessoal, né? Eu não sei se eles se encontram aqui. O Daniel fez aniversário, que eu sei, né? O Daniel não está por aqui, tá? Não? Não está, né? O Daniel fez aniversário. Agora, hoje tem a Fátima fazendo aniversário, ó. Que beleza. Vamos dar um parabéns para a Fátima, né? No 3, você vai dizer parabéns, Fátima, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns, você é muito amada aqui nessa igreja, viu, Fátima? Teria mais alguém, porque aí o pastor não sabe, não quer cometer um crime, né? Teria mais alguém aí, não? Quem? É o Daniel, mas cadê? Eu falei, cadê ele? Não tô vendo ele aí. Eu mencionei no início o Daniel ontem, né? Mas quem foi aí? O André foi aniversário hoje? Hoje? Puxa vida, o André não veio tocar, o André é da banda, né, e tal. Mas vai que esse povo tá assistindo a gente, né? Vai que tá assistindo a gente. Então vamos dar um parabéns pro Daniel. Vai que ele tá vendo a gente lá do apartamento dele, lá em Planaltina, né? Tá aqui? Onde? Tá no som lá em cima? Ninguém me avisa, não tá não, tô vendo ele ali. Opa lá, entrada triunfal, né? Daniel, vamos dar um parabéns pro Daniel, fez aniversário ontem, né? Vamos lá. 2, 3 e... Parabéns. E vai que o André tá assistindo a gente, né? Então vamos dar um parabéns aí pro André também. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai que você tá assistindo a gente. Parabéns pra vocês, viu? Vocês são queridos pra gente aí. Renato, você trouxe um amigo hoje na igreja? Apresenta. Teu primo? Apresenta ele pra gente. Como é que é o nome dele? Arthur. Rapaz, esse rapazão aqui com esse corte invocado, é bom te ter aqui, viu? Você é muito bem-vindo em nossa casa, na casa de Deus aqui, viu? Vamos dar uma boa noite pro Arthur, gente? No 3 você dá uma boa noite pro Arthur, tá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo aqui, viu? Maria José faz aniversário. Rapaz, tá todo mundo fazendo aniversário agora. Ela fez? Cadê a Maria José? Onde? Tá ali, sim. Tá, ok. Advogando ali em causa própria. Vamos dar um parabéns pra Maria José. Tá lá, faz uma cena pra gente aí, pro pessoal te ver mais. Olha lá, ó, Maria José. Vamos dar um parabéns bem forte pra ela aqui? No 3, hein? 1, 2, 3. Parabéns, mas você é bem-vinda aqui. Você é daqui, na verdade, né? É uma benção. Quem mais? Regina também. Agora todo mundo fazendo aniversário, hein? Regina fez essa semana, né? Tá valendo, né? Vamos dar um parabéns pra Regina? Vamos lá, 2, 3 e... Parabéns, Regina. Muito amada, muito querida. Que beleza. Gente, eu queria hoje que vocês dessem, assim, uma saudação muito especial para um grupo aqui que nunca falha, tá sempre ali com a gente, né? Tem um grupo que anima o nosso culto, que nos coloca na presença de Deus. E é o pessoal da banda. Olha, tá meio reduzido ali hoje, né? Mas eu queria que a gente desse uma boa noite para a nossa banda, né? Vamos lá, uma boa noite bem forte, que esse pessoal anima o nosso culto, não é verdade, gente? Vamos lá, eles estão representando ali os 3, toda a banda, tá? No 3 você vai dar um obrigado, na verdade. Você vai falar obrigado, banda, tá bom? 2, 3 e... Vocês são a bênção para essa igreja, viu? Ok, tá bom? Alguém tá me apontando lá atrás. É muito aniversário, hein? Quem é? Hã? Não vou deixar ninguém de fora. Quem? Cadê? Apresenta pra gente. Vocês têm que apresentar o pessoal que tá vindo na igreja a primeira vez. Quem é? Me apresente a esse amigo aqui. Prazer. Ele é o que? Teu marido?
Antônio. Ih, rapaz, Antônio é gente boa, viu? Que beleza. Você é muito bem-vindo aqui à nossa igreja, viu, companheiro? Você é uma bênção de... Sabe o que significa Antônio, né? Sabe o que significa Antônio, não? Não? Um amado de Deus. Mas alguém achou outro significado aí e me perturbavam na escola, tá? Que Antônio vem de Antus, onde vem Antúlio, flor, aquele que gosta de flor. Imagina na época de faculdade um negócio desse. Então, mas a gente gosta de flores aí também. Você é bem-vindo na casa de Deus, viu? Vamos dar uma boa noite pro Antônio, gente? 1, 2, 3. Agora você já não é mais visita na casa de Deus, nem você nem o Arthur. Você já é alguém muito bem-vindo aqui em nosso meio, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, tá? Vamos abrir a palavra de Deus, Deus vai falar com a gente. Vamos abrir a palavra de Deus hoje, nós estamos na nova série, né? Os melhores dias da minha vida. Na semana passada, gente, a casa de Deus é um momento de alegria mesmo, viu? O pessoal pensa, irreverência. Não, é um momento de alegria, celebrar as conquistas, né? Mais um ano, a vida tão dura, tão complicada, é gostoso. É um lugar de amizades mesmo. Você é bem-vindo na casa de Deus, é assim a casa de Deus. Agora sim a gente vai para a palavra de Deus. Mas antes, deixa eu recapitular com você. Eu falei para você que a Bíblia diz que a gente não deve viver com o coração no passado. Lembra? Eclesiastes 7, verso 10. A gente leu semana passada. Nunca digas, porque foi o passado melhor do que o presente. Mas isso não é coisa de gente sábia. E outra, e não é tão verdade assim. É um pouco verdade, mas não é tão verdade assim. Tinha coisa ruim no passado também. Mas como nós temos o hábito de olhar para o passado por meio de um filtro, a gente filtra tudo que é ruim e só lembra da coisa boa. Só lembra das coisas boas. Quer ver um detalhe? Você já viu que casal de namorado termina e às vezes volta e termina e volta, já viu? Quando está namorando, é uma tragédia. Você não presta por causa disso, daquilo. Aí termina, passa alguns meses separados, aí olha para trás e só vê o lado positivo, sabe? Puxa, mas não era tão mal assim. Aí volta, o que acontece? Termina de novo porque não prestou e tal. Porque a gente olha para o passado por meio de um filtro. Então, quando você olha para o passado, até os políticos eram honestos na mente da pessoa. Então, não é bem verdade. Tem parte de verdade, sim. O passado foi bom, amém. Ok. Mas não viva, porque você está vivendo o presente. A Bíblia diz, não fique se demorando no passado. Viva esse momento. Teve mais. Nós vimos na semana passada, em Lucas 17, verso 20 e 21, que perguntaram para Jesus assim, quando é que vai vir o reino de Deus? Porque Jesus falava muito do reino de Deus. Ele falou muitas vezes que viria com glória, majestade e tal. Ele falou muito que o reino de Deus estava no futuro. E o pessoal perguntou para ele, apertou ele, quando é que vai ser esse futuro aí? E Jesus deu uma resposta tremenda, só aparece naquele lugar na Bíblia e diz assim, o reino de Deus já está aqui no meio da gente. E nós vimos que verdadeiramente o reino de Deus já está aqui. Só que agora eu tenho uma perguntinha capciosa para você. Você acredita nisso, que o reino de Deus está entre nós, sim ou não? Acredita, está na Bíblia, a gente leu semana passada, Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus está aqui. Mas Jesus falou muitas vezes de um reino que viria. Certo ou errado? Falou isso ou não falou muitas vezes que o reino viria? Falou ou não falou? Então agora eu quero te perguntar, o reino já está aqui ou ele vai vir? Está aqui ou vai vir ainda? Ele falou da vinda dele, na glória e tal. Apocalipse 21 e 22 fala como que vai ser aquele período no novo reino. Só que em Lucas 17 ele disse assim, o reino já está aqui. E agora, ele está ou ainda vai vir? Diga, tio Chico. Só vai falar aqui para todo mundo ouvir. Naqueles dias, quando ele disse que o reino de Deus estava entre os discípulos, porque Jesus era o reino de Deus. E quando ele falou que viria, ele virá novamente. É o reino de Deus. Então se hoje ele não está, o reino não está mais aqui? Tá também? E agora, tá ou vai vir? Tá ou vai vir? E é isso aqui o reino de Deus mesmo? É essa vida aqui, esse mundo que é o reino de Deus mesmo? Não vai ter aquele negócio lá bonito que ele falou, que ninguém vai chorar mais, não vai ter problema, sim ou não? É uma perguntinha capciosa, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. O reino de Deus já está, mas não ainda na plenitude, ok? Ele foi inaugurado, mas não está ainda completamente entre nós. Mas já está. Já está, e você percebe. Toda vez que você vê uma pessoa entregando o coração a Cristo, você percebe o reino de Deus está atuando. Porque Satanás fala que ele é o dono desse mundo, mas a cada dia ele vai perdendo gente. Já percebeu? A cada dia, no dia que você aceitou Jesus, ele perdeu.
No dia que você aceitou Jesus, ele perdeu. Quando Jesus ressuscita, ele falou, estou perdido. Mas ele continua mentindo. Aqui quem manda sou eu, ele não manda em nada. Mas ele continua blefando, sabe? E as pessoas vão acreditando. Eu falei para vocês, por meio da mídia, comunicação de massa, você fala assim, mas nós somos quase ninguém. Por exemplo, você fica assim, ó, pensando, nós adventistas, né? 16 milhões de pessoas na Terra. Quando você vai calcular o que é isso, nós somos 0,0 alguma coisa da porcentagem mundial. Você fala assim, mas é isso aí, o reino de Deus e tal. E você se desanima, você fala assim, mas devia ser mais. Nós deveríamos ser pelo menos metade do mundo e tal. E quem disse que só adventista vai para a eternidade, né, irmãos? E um dia um tal de um profeta chamado Elias falou assim, só eu sobrei aqui. Deus falou, não, tem 7 mil aí escondidas, eles não fazem barulho, mas eles me servem aí também. Tem muito mais gente servindo a Deus do que você imagina. Não conte só com esses 16 milhões. Tem gente servindo a Deus em tudo quanto é canto nesse momento. Porque a Bíblia, no Apocalipse 15, diz que quando Jesus volta, e lá na eternidade, diz que é uma grande multidão que ninguém consegue contar. Amigo, o céu vai ficar lotado, tá? Jesus vai operar uma salvação, não é para 3, 4, 5 pessoas não, tá? O céu vai ficar lotado. Ainda bem que é grandão, você vai conseguir construir tua casa ali tranquilo, mas é lotado, tá? Não é vazio. Ah, tá todo mundo perdido. A pessoa perdida pode mudar de opinião e mudar de comportamento num piscar de olhos, tá bom? Então eu disse para você na semana passada que nós podemos experimentar hoje sim um pouco dos nossos melhores dias de nossa vida. Porque o reino de Deus já está entre nós. E o reino de Deus, eu falei na semana passada, tem a ver com esperança. Você pode viver com esperança nos dias de hoje. Você não precisa viver aí atormentado pelo inimigo. E hoje eu queria falar sobre uma outra característica do reino de Deus, que vai ser assim lá no reino de Deus e já pode ser assim agora. Marcos capítulo 2. Abre aí. Marcos capítulo 2. Olha uma outra característica do reino de Deus, que se nós começarmos a viver aqui, já começaremos a experimentar um pouco do céu na terra. Ok? A terra não é o céu, mas você pode experimentar um pouco do céu na terra, sim. Ok? Marcos capítulo 2. Jesus se encontra com um homem paralítico. Você lembra da história? Eu não vou ler toda a história, tá? Você lembra? Marcos capítulo 2. Você lembra? O cidadão não tinha como entrar, onde Jesus estava, era uma multidão. Tiveram uma ideia, destelharam a casa do rapaz e desceram por ali um paralítico numa maca, né? Colocaram no meio da sala e olha o que Jesus fala para o paralítico. O homem é paralítico. Capítulo 2. Olha o que Jesus disse para aquele homem. Verso 5. Vendo-lhes a fé dos amigos, Jesus disse ao paralítico, filho, levanta-te e anda. É isso que está escrito aí? Os teus pecados estão... Irmãos, não é um pouco estranho, você nunca parou para pensar nisso? Não é um pouco estranho que o cidadão vem ali porque está paralítico, não consegue mais andar por algum motivo, e quando ele chega na presença de Jesus, Jesus era bem fácil de resolver. Jesus já deveria ir logo direto ao assunto e falar assim, levanta e anda. Porque lá no final Jesus vai fazer isso, não é isso? Mas logo de primeiro, o que é que Jesus fala para ele? Eu perdoo você. O problema daquele homem era somente físico? Você percebeu qual era o problema dele? Alguém aí, uma pessoa inspirada por Deus, que nós acreditamos ter sido inspirada por Deus, Ellen White, ela diz que esse cidadão aí estava naquela situação por causa de pecados na vida dele. E tem gente que exagera mesmo na vida de pecado. Porque pecar todo mundo peca, né? Eu peco, você peca, pecamos hoje. Não é? Mas só que tem gente que exagera. E quando exagera, amigo, as consequências vêm. E esse cidadão estava paralítico por causa disso. E ele sofria mais por causa do pecado do que porque ele não podia andar. E Jesus, que lê a mente das pessoas, olhou para ele e falou assim, eu perdoo você. Hoje eu queria falar para você do sentimento de culpa, né? Que não é uma característica do reino de Deus, é uma característica do reino dos homens. É uma característica do reino dos homens. Muitos de nós vivemos atormentados com as coisas que fizemos no passado. E vou dizer uma coisa para você, é fácil perdoar os outros, nem sempre, mas é mais fácil. Agora, perdoar a si próprio é um negócio complicado, já percebeu? A gente até perdoa quem erra com a gente, mas a gente mesmo, a gente fulminante demais conosco mesmo. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. E aí brota um tal de ressentimento. Já parou para pensar nessa palavrinha? Ressentimento significa isso? É ressentir. Ou seja, o cidadão sente de novo tudo aquilo que ele sentiu, fez mal para ele lá no passado, e ele fica pensando naquela coisa, e ele sente de novo a mesma coisa que sentiu há 30 anos. E ele continua sentindo.
E estou falando de um negócio que é mais fácil falar do que viver. Eu também tenho as minhas culpas e meus delitos, meus erros, e de vez em quando esses fantasmas voltam para assombrar a gente, para impedir a gente de caminhar no caminho que deveria. É gente que foi abusado. Eu conheci uma menina com um filhinho lindo lá em São Paulo. Tinha acabado de chegar na igreja e me apresentaram ela, aquela criança linda e tal. E aí um colega me cutucou e falou assim, fruto de um estupro, tá? Ela não sabe quem é o pai da criança. Ela foi estuprada e essa criança aí, fruto de um estupro. Como é que vive uma moça dessa maneira? Imagina a situação. E gente que não foi assim estuprada, mas maltratada pelos pais, abandonada e tal, e até hoje sente isso. Está aqui na igreja, mas... E gente que errou e não tem mais como consertar o erro. Não dá para voltar no passado. A gente volta às vezes em pensamento, né? Eu queria falar sobre um cidadão que tinha tudo para quando terminar a vida dele, terminar chateado, zangado, reclamão, cheio de sentimento de culpa. O cidadão é Davi, gosto desse cidadão. A Bíblia gosta dele, o mundo gosta dele. Já falei de Davi aqui outras vezes. Mas Davi foi um homem que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Deus olhou e falou assim, esse daí é meu amigo, esse daí o coração dele me pertence. Mas a Bíblia não passa a mão na cabeça de Davi, viu? O Davi aprontou. Quer ver Davi aprontando? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Samuel. Abre lá. 1 Samuel, tá? Antigo Testamento. Vai lá no Antigo Testamento. É o livro do profeta Samuel. Esse é o Davi, aquele que matou Golias, lembra? Coisa bonita e tal. Mas quando você começa a ler o livro de Samuel, amigo, você começa a perceber que nem tudo que Davi fez foi tão bonito assim. Um dia ele estava fugindo, coitado, fugindo do rei Saul. Saul viu que o povo estava gostando de Davi, que ia tomar o trono dele. Deus já tinha falado, Samuel avisou para Saul e Saul não aceitava. Saul não aceitava e começou a perseguir o Davi. E o Davi então se encontra correndo, fugitivo, segundo 1 Samuel 22. E ele se aproxima então de um homem chamado Aimeleque. Capítulo 21, volta um pouquinho ali, capítulo 21. Olha o verso 1. Diz assim, ó. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem sós? E ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. E o Davi continua a história ali. Jesus cita essa história no Novo Testamento. Né? Jesus citou essa história aí. O Davi estava falando a verdade para o sacerdote, sim ou não? Davi estava fugindo de Saul. E o sacerdote perguntou assim, por que você está sozinho? Você sempre anda com a guarda e tal, o que aconteceu? Não, a guarda está no outro lugar, a gente combinou, a gente vai se encontrar. E eu vim aqui porque o rei mandou numa missão. Davi mentiu, certo? Sabe o que acontece no próximo capítulo? Naquele momento ali, tinha um cidadão que estava pagando um voto, se você for ler aí, você vai ver, estava pagando um voto, e ele era amigo do rei Saul. E quando ele volta lá para o rei, ele fala assim, sabia que o sacerdote ajudou Davi? O sacerdote estava junto com Davi. O sacerdote nem sabia de nada, irmãos. Deu pão que não podia dar. É esse texto aí que Jesus cita no Novo Testamento lá. Quando eles comeram um pão que não podia somente aos sacerdotes. O sacerdote ajuda Davi achando que Davi está do lado de Saul, certo? E quando Saul sabe disso, irmão, no próximo capítulo aí, vai correndo lá. E sabe o que ele faz com o sacerdote? Mata toda a família do sacerdote. 85 pessoas por causa de uma mentira de Davi. Já pensou se por causa de um erro seu ocasionar a morte de outras pessoas? Conheço um amigo que estava... um bom irmão da nossa igreja lá em Santa Catarina, que estava dirigindo um carro um dia, esses carros hidráulicos aí, automáticos, né, como a gente chama, e ele estava fazendo a manobra assim, e no meio da rua a marcha não quis obedecer, coisa terrível, né? Não quis obedecer, ele foi colocar a ré e não teve jeito, e o freio não funcionou também, e tinha um pedreiro trabalhando na calçada, e o carro foi na direção e esmagou o rapaz ali.
E esse rapaz vive até hoje com esse sentimento de culpa no coração, de ter matado uma pessoa ali que não tinha nada a ver, um problema mecânico. Que coisa terrível isso, né? O freio não funcionou. E o Davi matou, e por causa dele, 85 pessoas foram mortas, sacerdotes, povo de Deus. Quando você está em 2 Samuel agora, abre aí outro erro de Davi. Vamos ver outro erro de Davi. Vamos ver o erro da vida dos outros aqui. Hoje estamos vendo a vida dos outros aqui. É bom, né? Quando não está olhando para a vida da gente, né? Vamos olhar para a vida dos outros, é mais fácil. 2 Samuel 11, olha outro erro terrível desse homem aqui. O Davi não saiu para a batalha, ficou em casa. E ficou em casa, e um dia passeando em casa, e o povo diz por aí, né? Ditado popular, né? Mente vazia, não é? Oficina do diabo, né? E o Davi estava ali com a mente vazia, caminhando pelo terraço, quando olhou no rio, viu uma mulher tomando banho no rio. E achou a mulher atraente. E perguntou quem é aquela lá. E disseram para ele, é a esposa de Urias. Urias era um dos melhores guerreiros de Davi. Aquele era o momento para Davi olhar e dizer assim, rapaz, o Urias foi abençoado, hein? Mulher bonita que esse Urias teve. Louvado seja Deus, mas eu vou procurar minhas esposas aqui agora. Pronto, estava resolvido o problema. E pedia, Senhor, me desculpe, eu olhei, cobicei mesmo a mulher de Urias, me desculpe, não devia isso, tal, acabou. Mas não. Avisaram para ele que a mulher tinha dono, que era um dos melhores guerreiros dele, e você lembra o final da história, né? Mandou ir buscar a mulher, se deitou com a mulher, encobriu tudo, mandou ela de volta para casa, e o homem está lá guerreando por ele, está lá na guerra. E a mulher, algumas semanas depois, meses depois, demorava, né? A guerra e tal, falou assim, estou grávida. O Davi, em vez de assumir e tal, o que ele faz? Manda vir o Urias de lá para cá da guerra, e fala assim, você merece um prêmio, rapaz. Você é um homem abençoado, você trabalha demais. Eu estou te dando folga. Vá lá para a tua família e tal. E de madrugada ele fica sabendo que o homem está dormindo na porta do palácio. E ele perguntou, por que você está dormindo aí? Ele falou assim, bom, a arca de Deus está lá. O povo de Deus está trabalhando. O povo de Deus está sofrendo. Eu vou para casa descansar. Amigo, isso foi um golpe no Davi. Foi ou não foi? O homem era de bom caráter. Eu e você, o que faria, né? Volta para casa. Ah, rapaz, eu mereço, né? O homem era muito mais decente que o Davi. O Davi falou, então vamos para a segunda prova. Estou contando que não dá tempo de ler e tal. E Davi embebedou o homem. Falou, bêbado o cidadão faz o que... Nem bêbado o homem foi para casa. Dormiu lá no chão. Aí o Davi teve um plano diabólico, irmãos. Mandou um bilhete e o homem não leu, né, aquele respeito, ou não sabia ler, sei lá. E devia saber, né? Casou com uma mulher bonita dessa, né? Então, ele não abriu o bilhete. E estava a sentença de morte dele no bilhete. Para o comandante estava assim, ó, coloca ele na frente e quando ele estiver em perigo, sai todo mundo, deixa ele morrer. E o Davi se vendeu para o comandante até o fim da vida dele. O comandante humilhava Davi, Davi estava na mão dele. Cuidado com esse negócio, viu? De se combinar com pessoas aí para cometer o mal aí. Depois você fica preso com essa pessoa aí. E foi assim até o fim da vida. E depois no final mandou matar o comandante ainda, né? O Davi era terrível, viu? No final da vida dele, se você pegar as últimas palavras de Davi ali, antes das últimas palavras, ele está dando um conselho para o filho dele. Olha, seja homem, viu? Seja valente. Você imagine a cena, tá ele lá, o Salomão novinho, e ele falando para o Salomão, olha, seja valente, viu? Você vai terminar aí a obra dessa igreja, você vai fazer o que eu te pedi, você vai não sei o quê, e não esquece de matar Joabe para mim, viu? O homem está morrendo e está mandando matar os outros. O nome do comandante era esse daí. E matou o rapaz, e encobriu tudo, trouxe a mulher para dentro de casa e tal. Esse é o Davi, homem segundo o coração de Deus. Esse é um homem que devia ter muitos motivos para estar morrendo de sentimento de culpa, né? Os filhos, tudo mal criados, os filhos de Davi. Todos. O Salomão foi o melhorzinho e foi um dos que mais pecou, né? Olha 2 Samuel capítulo 24. Depois você lê em casa aí, porque o tempo não nos permite, tá? 2 Samuel 24. O Davi, possivelmente na tua Bíblia vai estar escrito assim, em negrito aí em cima, ó, o levantamento do censo, não é isso? O Davi estava tão empolgado com as vitórias dele que ele esqueceu que a vitória dele vinha do Senhor. E ele falou, vou contar o povo de Israel para mostrar realmente o meu exército e tal. E quando ele fez isso, amigo, Deus ficou irado com ele, porque ele tirou a glória de Deus. E dezenas e dezenas de pessoas morreram naquele dia por causa de Davi. Matou milhares agora. Milhares e milhares, não dezenas. Milhares de pessoas foram mortas por causa de Davi. Primeiro 85, agora a lista vai aumentando. É um homem que tem motivo para estar cheio de sentimento de culpa. Olha o capítulo 27. De 1 Samuel, desculpa, você vai ver que não tem aí, né? 2 Samuel. 1 Samuel, volta um pouquinho lá, 27. 27. Aqui sabe o que Davi faz?
está com tanto medo do Saul, na minha Bíblia diz assim, ó, Davi outra vez com Aques, rei de Gate. Você lembra de onde que era o tal do Golias que ele matou, não? De Gate, lembra? Golias era daqui. E o Davi, se você não sabe, leu rápido na Bíblia, Davi morou com os inimigos de Deus durante um bom tempo, tá? Davi foi lá e se ofereceu para ser servo daquele povo ímpio. E viveu lá dentro. E um dia, Israel ia guerrear contra aquele povo e Davi foi junto. Imagina agora Davi junto para matar o povo de Israel. No meio do caminho, os generais daquele exército disseram assim, ele vai trair a gente, vai passar para o outro lado e tal, manda ele voltar. E ele volta para casa, Deus arrumou um jeito ali, Davi ia matar o próprio povo de Deus. Davi errou muito. E você não tinha percebido, talvez, tanto erro assim na vida do Davi, né? Davi poderia ser um homem mergulhado no sentimento de culpa. Mas não é isso que você vê quando você lê os escritos dele. Quer ver só? Abre lá no livro de Salmos agora. Salmos capítulo 4. Que você sabe que foi Davi que escreveu a maior parte. Esse daqui, ele mesmo, tá? Olha o Davi agora. Depois de ter aprontado tanto, como é que Davi vive na presença de Deus? Salmo 4. Olha o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar. Como é que um cidadão com uma ficha criminal dessa consegue deitar e pegar no sono rapidinho? Como é que pode um negócio desse? Porque ele não está ali deitado e pensando, meu Deus, eu fiz tanta coisa, uma família inteira de sacerdote, fiz tanta coisa errada, milhares de pessoas morreram porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, morei com os inimigos e tal. Não, aqui diz assim, deita e já pega no sono. Minha esposa disse que eu sou desse jeito aí. Estou conversando com ela de repente. Acho que às vezes pensa que eu estou brincando, mas não, estou dormindo mesmo. Deita e pega no sono. A pessoa que deita e pega no sono, a pessoa está em paz, tranquilo. Essa é a característica do Davi. Olha o Salmo 27. Olha o que ele fala sobre Deus aí. E você já viu que ele tem motivos para deitar e ficar com insônia. Mas ele deita e pega no sono. Olha o Salmo 27. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi, nessa noite, nos ensina, irmãos, que embora nós pequemos, embora nós erremos, o Senhor tem solução para tudo isso. E o Senhor pode apagar nossas culpas. Às vezes é você que está se culpando, Deus já te perdoou faz muito tempo. E uma vida marcada pelo sentimento de culpa, amigo, ela não vai para frente. Uma pessoa que não perdoa outro, eu fui perceber, nessa experiência nossa, não tão grande de vida, mas eu fui perceber que quando você guarda ódio de alguém, na verdade o prisioneiro é você mesmo. Quando você liberta-se disso, mas pastor, foi ele que fez para mim isso daí. Sim, foi a pessoa que fez para você. Mas quando você guarda no coração esse sentimento de mágoa, é você agora que passa a sentir aquilo que você tanto odeia e tanto detesta. Aquele ódio se torna seu agora e aquela coisa ruim toma parte da tua vida. Então, se alguém fez algo para você e você não consegue perdoar, peça a Deus forças para isso, porque você continua como um prisioneiro, e isso é muito terrível. Eu vi uma frase hoje no livro que eu estava lendo, diz assim, ó, fique um bom tempo mergulhado no fedor de sua dor, e você ficará com o cheiro da toxina que tanto despreza. Fica só olhando aquilo lá, olha o que fizeram para mim, isso aqui não podia. Eu vi esses dias o pastor Rodrigo Silva falar na Novo Tempo, uma outra frase, eu guardei, ele diz assim, quando você olha o abismo também dá uma olhada para você. Quando você olha para o abismo, quando você olha para uma coisa negativa, aquilo também olha para você. E eu tomei uma decisão de parar de ficar vendo as coisas negativas. Alguns pensam que porque nós lidamos com as coisas de Deus, com a igreja, só tem coisa boa na igreja. Você que tem mais tempo de igreja aí, só tem coisa boa na igreja? Sim ou não? E sabe por que não tem só coisa boa? Porque tem eu e você aqui dentro. Já começa por aí. É um lugar lotado de pecador. E o líder é pecador também. Então imagine como é que é uma situação como essa. Agora, quando Deus nos chamou, amigo, quando Deus nos chamou para a igreja, Ele já sabia que você ia errar um monte, sabe? E mesmo assim chamou você.
Então os meus erros, os teus erros não são problema para Deus. São um problema para mim e para você. São um problema para nós. Se liberte disso. E liberte alguém também que está precisando dessa libertação. Se liberte disso. Se liberte desse passado. Não fique se culpando. O Davi tinha motivo para estar chateado. Tinha motivo para estar em depressão. Tinha motivo de sobra. Mas ele falou, um dia vai vir alguém na cruz do Calvário e vai pagar no meu lugar. E no dia que ele pagar, eu estou liberto de toda essa culpa. Que o Davi morre tranquilo, morre em paz. O Davi não fica pensando no passado dele. Eu vi uma outra frase esses dias. Aqueles que não perdoam estão destruindo a ponte pela qual eles próprios terão que passar. Eu vi uma história esses dias aí de um cidadão no México, na cidade do México, que queria fazer as pazes com o filho dele e ele mandou um recado na primeira página do jornal. Gastou uma fortuna para colocar aquilo no jornal que mais circulava na cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. E ele colocou assim, Carlos Roberto, o passado está esquecido. Vamos fazer as pazes. Marcou o local de encontro e disse assim, papai te perdoa. E marcou o encontro e foi se encontrar numa praça na cidade do México. Quando ele chegou lá, tinha 800 Carlos Roberto esperando pelo pai. Quanta gente com sentimento de culpa nessa vida aí. E é um fardo mais pesado de carregar do que um saco de 60 quilos de açúcar aí nas costas. Carregar o sentimento de culpa por algo que alguém fez para você, ou que você fez para alguém. Põe isso nas mãos de Deus e peça que Deus liberte você desse sentimento negativo, porque senão você não vai experimentar os melhores dias de sua vida, nem aqui, nem em lugar nenhum, amigo. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Deus já perdoou você. Pode ser que a pessoa não te perdoe, mas Deus já perdoou você. Perdoe também a pessoa que te fez mal. Pastor, você fala porque não foi contigo. Não, teve coisas que foi comigo também. E eu percebi que não vale a pena. Não vale a pena ficar focando nas coisas negativas, gente. E eu tomei essa decisão, inclusive em relação à minha igreja, vocês. Não quero mais ficar vendo as coisas negativas, o que não funciona, o que não dá certo. Tem tanta coisa dando certo. Tem tanta coisa legal. Tem tanta gente aqui com história de sacrifício, com história de perdão, de mudança de vida. Para que ficar focando no problema? E eu tomei essa decisão e minha vida se tornou mais leve. E minha vida se tornou uma outra vida. Tá? Então você está negando a realidade. Não, eu só estou olhando o lado mais bonito da realidade. E Deus te convida a viver e experimentar os melhores dias de sua vida. As últimas palavras de Davi, as palavras boas, né? Não a parte do João. Vamos ler e vamos terminar. 2 Samuel, abre lá. 2 Samuel. Está acabando a vida dele. Ele podia estar chateado, podia estar pedindo perdão e tal. E está acabando. 2 Samuel capítulo 22, olha o que ele fala, no versículo 29. Ele podia estar cheio de sentimento de culpa. Todo dia aquela mesma ladainha diante de Deus. Me perdoe, me perdoe. Eu acho que às vezes quando estamos orando e pedindo perdão para Deus, Deus tem vontade de mandar um anjo aqui e falar assim, avisa para ele que eu já perdoei faz tempo. 2 Samuel 22, olha o verso 29. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. Olha que homem empolgado, velhinho, falando isso. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Olha, não parece um homem empolgado, velhinho empolgado? Um homem livre do passado dele. O que atormenta você? O que fica voltando sempre na tua memória? Entregue isso nas mãos de Deus. Pede para Ele que você não quer mais ficar vivendo lá no passado. Uma menina entrou em contato comigo esses dias. Ela é esposa de um pastor num outro país. Conheço ela há um bom tempo aí. E fui líder dela quando a gente vendia livros. E nós tínhamos um costume de, os que eram mais bem-sucedidos, na hora do acerto ali, saía cheio de dinheiro, a gente pedia dinheiro para eles. Então assim, para a gente fazer um caixa aqui para ajudar alguém que de repente possa não ter conseguido. Isso acontecia. O cidadão vai empolgado vender, ia pagar a faculdade e saía sem muito dinheiro. Então eu tinha aquele dinheiro ali sobrando e a gente ajudava aquele estudante ali. E esta menina precisava voltar para o colégio para se formar e ela foi mal naquele período de férias ali. E ela chegou para a gente e falou naquela hora.
Estou sem dinheiro, como é que eu vou estudar? E nós, os líderes, nos reunimos e tomamos uma decisão. Vai ser para ela. A gente chamava de fundo de inversão. Isso era comum na igreja adventista até um tempo atrás, não é? Vocês que têm mais tempo na igreja sabem que tinha um fundo na igreja ali que era para ajudar alguém que passava necessidade. Agora é raro ouvir isso. Mas então nós tínhamos esse fundo de inversão. Alguns milhares de reais ali, a gente colocava na mão dele e falava, vai estudar. E era uma alegria, porque o cidadão não esperava por isso. E ele pensando que não ia mais estudar e o povo voltava para o colégio feliz da vida. A gente fazia isso. E naquele dia fiz para aquela moça, entregamos para ela. Isso aconteceu há 7 anos aproximadamente. Faz isso, uns 7, 8 anos. E a semana retrasada ela entrou no Facebook, começou a conversar comigo. Tudo bem? Falei, tudo bem. Opa, onde é que você está? Está lá no outro país e tudo e tal. Foi conversando comigo e tudo. Olha, quero agradecer, vocês ajudaram a gente, você e o outro lá. É um pastor também, esse outro, lá em Santa Catarina e tal. E lá no meio da conversa ela falou assim, mas eu preciso te pedir perdão de um negócio. E eu, o que foi? Ela falou assim, eu menti para você naquele dia. Eu tinha dinheiro para voltar para o colégio. E aí aquele silêncio no Facebook, assim, ninguém escreve nada, né? Ela falou assim, eu tinha que confessar isso para você porque eu não consigo. Olha o que o pecado faz com a gente, irmão. 7 anos depois. 7 anos depois. E eu disse para ela, amiga, Deus viu tudo isso. Deus permitiu tudo isso. Entre eu e você está perdoado? E entre você e Deus, eu creio que já está perdoado há muito tempo. E eu creio que tirou uma tonelada das costas daquela menina, né? Obrigado, pastor, e tal, não sei o quê. Eu vou ficar agora chateado, puxa, tal, aquele dinheiro poderia... Vai resolver nada, irmãos. Problema dela com Deus. E Deus já perdoou e está lá feliz, numa boa e tal. A gente vacila mesmo. Aí você fala, puxa, mas como é que a menina faz isso? Você viu o que Davi fez? Você viu que ele fez? É pior do que a menina. E perdoado por Deus, e um dia Deus vai te apresentar Davi lá na eternidade, por incrível que pareça. Vai estar lá. Perdoado. Então também deixa eu dizer uma coisa para você. Se está em seu poder desfazer o problema, como essa menina fez, você tem que fazer. Porque às vezes a gente não se sente perdoado. Já está perdoado, mas não se sente enquanto não vai lá e não fala com a pessoa, não é verdade? Pode ser que aqui nessa noite tenha alguém que precisa ir pedir perdão para alguém, às vezes até da própria igreja, e fala assim, falei mal de você um dia e você nem sabe. Me perdoe. Olha, um dia eu fiz tal coisa para você e tal, quero te pedir perdão. E tira, e a vida começa a caminhar, porque tudo isso atrapalha o nosso desenvolvimento. É os melhores dias da nossa vida que a gente quer começar a experimentar. Viva nesta semana, viva leve, sem sentimento de culpa. Jesus já pagou as tuas culpas e a minha também. E por favor, para de olhar para o abismo, para de olhar para o lado negativo. Porque tem gente que é assim, né? Você fala assim, vamos fazer tal coisa. Não, já fizeram e não dá certo. Vamos então fazer desse jeito. E nem tente esse negócio. Para que isso aí vai esquentar a cabeça com isso e tal? Tem gente que é assim, né? Se afasta de gente assim também, viu? Ora por ela e tal, e cai fora, vai para outro lugar. Então, não fique contemplando o buraco, contemplando o abismo, porque o abismo vai contemplar você também. Quando você menos perceber, passou a vida toda aqui com uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo e tal. Sendo que a gente tem um Deus todo poderoso desse jeito. Comece a tua semana leve, em paz com Deus, viva sem culpa. Vamos orar? Vamos colocar em pé, vamos orar? Alguém aí me confirma se tem aquele momento lá em cima depois? Depois então eu vou estar lá em cima recebendo vocês, tá? Os amigos que estão na nossa igreja aí, costumeiramente já, recebo vocês lá em cima. Senhor Deus e Pai, numa assembleia como esta aqui, é muito comum, Senhor, ter pessoas com um coração pesado por causa de erros do passado. Erros deles próprios ou de outras pessoas para com eles. Eu sei o que é isso e o Senhor sabe o que é isso. E não vale a pena ficar guardando esse rancor e nem ficar ressentindo essa coisa ruim. Então nessa noite eu te peço que aquela mão invisível possa vir sobre nós e retirar o fardo da culpa, Senhor. E que esse teu filho, essa tua filha possa sair daqui com uma nova disposição, com uma nova mente, parar de contemplar o abismo, as coisas ruins da vida e começar a olhar para o Deus Todo-Poderoso, para a esperança que há no Senhor. E que esse teu filho, essa tua filha possa sair daqui hoje sem sentimento de culpa, Senhor.
Senhor Deus, perdoa-nos nossos erros que cometemos aos outros. E perdoa os erros que os outros cometeram para conosco. E que nós, ó Deus, nos livremos dessa carga maldita. E que possamos começar a experimentar um pouco dos melhores dias de nossa vida desde já. Fica com a tua congregação ao voltar para casa. Leva-nos com o coração leve, em paz, para viver uma nova vida a partir de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.